Em meio a 7 tempestades, ele a encontrou e uma conexão incrível foi revelada para sempre. Paulo, um jovem advogado de 28 anos, não sabia que aquele dia nublado mudaria sua vida. O tribunal ecoava com os murmúrios da audiência, enquanto a chuva caía lá fora como se o céu chorasse as injustiças que ele tanto lutava para combater. Ele defendia um cliente acusado injustamente de roubo e, em meio à pressão, seus pensamentos vagavam por um diário que sempre carregava. Ali, ele anotava suas esperanças de um mundo mais justo, suas frustrações com a desigualdade social, e cada palavra era um reflexo de toda a luta travada por sua família para que ele estivesse ali, naquela sala, buscando justiça. A tensão no ar era palpável, e no momento em que seus olhos se cruzaram com os de Ana, uma médica de 27 anos, uma chama acendeu. Ana estava lá no tribunal, apoiando um amigo de infância, mas sua presença trouxe um frescor que Paulo não esperava. A força e a determinação de Ana eram visíveis, mas também as marcas da luta contra o preconceito em um ambiente profissional ainda muito tradicional. Ele sentiu seu coração acelerar, e por um breve momento, a tempestade externa pareceu dar lugar a um sol interno. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia seguia, e quando a primeira tempestade se formou, Paulo se deparou com Carlos, um promotor que antes foi seu colega de faculdade. Carlos, com seu olhar frio e sorriso disfarçado, lançou uma acusação que fez Paulo tremer. As palavras eram como facas, buscando desacreditá-lo e trazer à tona um passado que ele lutava tanto para deixar para trás. Mas Ana, ao seu lado, emanava uma energia que o incentivava a lutar. Ela acreditava nele, e isso fez toda a diferença. A conexão entre eles cresceu em meio a eventos tumultuados. Protestos na cidade, desafios nas respectivas famílias, cada um enfrentando seus demônios. Paulo, sentindo a pressão da expectativa familiar, confessou seu medo de falhar. Ana, por outro lado, compartilhava suas inseguranças no hospital, onde suas ideias revolucionárias eram frequentemente ignoradas. A vulnerabilidade transformou-se em força e uma proteção silenciosa nasceu entre eles. Certa noite, sob um céu estrelado que surgia após a tempestade, Ana revelou seu secreto medo de não ser suficientemente boa. A rejeição que carregava desde a infância moldou sua determinação, mas o que deveria ser um momento de vulnerabilidade se tornou uma questão delicada. O passado de Ana estava ligado à história de Paulo de um jeito que ele nunca poderia imaginar. E quando tudo parecia se alinhar, uma mensagem estrondosa chegou a Paulo, mudando o rumo da história. Com o coração disparado, ele hesitou, cogitando o que poderia significar para o futuro dele e de Ana. As nuvens se formavam novamente, e o que antes era um amor florescendo parecia agora uma tempestade prestes a se desatar. Uma escolha que poderia não apenas definir suas vidas, mas também as de suas famílias. O futuro agora estava em suas mãos. Mas será que estavam prontos para enfrentar o que vinha? Paulo olhou novamente para a mensagem em seu celular. Era de sua mãe, um aviso sobre uma situação inesperada envolvendo sua família, algo que poderia mudar tudo. Ele sentiu seu estômago revirar, como se uma tempestade se formasse bem ali dentro dele. Ana, ao seu lado, notou a expressão angustiada em seu rosto. Paulo, o que você está pensando? Ela perguntou com a preocupação estampada nos olhos. Era fácil relaxar na presença dela, mas agora tudo parecia tão pesado. Ele hesitou, a luta interna evidente em sua face. É minha mãe, preciso ir embora. As palavras saíram quase como um sussurro. Ana se aproximou mais, buscando a conexão que os unia e ao mesmo tempo os distanciava. Precisa de ajuda? Posso ir com você? Ela ofereceu. Havia tanta sinceridade em seu olhar que Paulo teve que lutar contra o desejo de aceitá-la ao seu lado. Fazer isso significava abrir a porta para uma parte de sua vida que ele queria manter longe dela. Não,
Acho que isso é só um problema da minha família. Ele respondeu, forçando um sorriso que não refletia o que sentia por dentro. A verdade era que a mensagem atingiu um ponto sensível. A relação com seus pais era complicada. Eles tinham investido tanto em sua carreira, e Paulo sentia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Ele não queria contaminar Ana com suas preocupações. Ana olhou para ele, como se quisesse alcançar seu coração. Já havia visto pretensões parecidas antes. Paulo, estamos juntos nessa. Não precisa lutar sozinho. A voz dela era um bálsamo, mas o medo de expondo-se era forte demais. Ele decidiu se afastar, dando um passo para trás e tentando recobrar o controle. Só preciso de um tempo, disse com um nó na garganta. Paulo virou-se, saindo daquele espaço que há poucas horas parecia um refúgio. Do lado de fora do tribunal, a chuva havia começado a cair novamente, uma sinfonia de gotas que ecoava suas emoções tumultuadas. Ele caminhou pelas ruas, cada passo se tornando mais pesado. A cidade em fúria estava em total contraste com o que se passava dentro dele. A mensagem em seu celular novamente, lembrando-o do peso que carregava. Quando chegou em casa, encontrou seus pais visivelmente preocupados. A tensão no ar era evidente, como se o clima ficasse mais denso quando se aproximou. A conversa logo tomou um rumo inesperado. Seu pai falou sobre um problema financeiro que, se não resolvido, poderia desestabilizar tudo que eles haviam construído. Paulo, você precisa usar seu talento para ajudar a família. Esses problemas não vão se resolver sozinhos, disse sua mãe, a voz carregada de esperança e a preocupação evidente em seus olhos. Elas eram só mais algumas gotas em seu balde de ansiedade, pronto para transbordar. O amor pela família estava lá, mas a pressão estava se tornando insuportável. Depois daquela conversa, Paulo se trancou no quarto, tomado por emoções conflitantes. Ele queria ser o filho que seus pais esperavam, mas sem perder de vista o que havia encontrado em Ana. E naquele momento, enquanto lutava com essas ideias, seu celular vibrava novamente. Era uma mensagem de Ana. "Estou aqui se você precisar", dizia o texto. Ele sorriu, mas a dor de sua escolha ainda pesava como um fardo. Naquela noite, enquanto a tempestade uivava lá fora, Paulo fez uma escolha. Ele precisava enfrentar seus medos, não só por si mesmo, mas agora também por Ana. O amor que começou a florescer entre eles não poderia ser sufocado, mas como comunicar isso sem ferir sua família? Ele sentiu que tomaria coragem e buscaria uma resposta. O futuro era incerto, mas um novo pensamento surgiu em sua mente. Talvez ele pudesse reunir essas duas partes da sua vida de uma forma que não esperava. Com os olhos fixos no horizonte, ele sussurrou para si mesmo: talvez seja a hora de unir as tempestades. E enquanto um novo dia começava a se formar na luz da cidade, a pergunta ecoou em sua mente: será que ele teria força suficiente para tornar isso realidade? O dia amanheceu, mas a mente de Paulo estava apinhada de dúvidas. Ele não conseguia definir por onde começar. O café da manhã estava na mesa, mas o apetite era apenas uma lembrança distante. Quando seus pais entraram na sala, a seriedade nos olhos deles fez o clima ficar ainda mais tenso. Havia um peso nas vozes deles que o fazia se sentir ainda mais pequeno. "Paulo, precisamos conversar", seu pai disse, rompendo o silêncio. Era um chamado que não podia ser ignorado. Ele se sentou à mesa e o olhar de sua mãe falava por si. Ela estava preocupada, mas havia também esperança, quase como se dissesse que eles acreditavam que ele poderia salvar a situação. "Estamos pensando em vender a casa", sua mãe falou, a voz trêmula. "É o que precisamos fazer para nos recuperar." As palavras caíram sobre ele como uma frieza cortante. A casa, onde tantas memórias foram feitas, onde cada canto guardava um pedaço de sua história, estava prestes a ser perdida. "Não, não precisa ser assim", Paulo exclamou, sentindo o impulso de proteger aquilo que amava. Mas o olhar abatido de seu pai indicava que a situação era mais grave do que ele imaginou. A batalha entre seu desejo de proteger sua família e a necessidade de buscar seu próprio caminho começava a se acirrar em sua mente. "Paulo, a verdade é que você pode nos ajudar", continuou seu pai. "Você tem oportunidades que nós não temos. O seu talento poderia fazer a diferença nesse momento." As palavras ecoavam, criando raízes de responsabilidade em seu coração.
Mas como ele poderia se sentir bem ajudando sua família, sem abrir mão de quem ele estava se tornando? Ele queria gritar, quebrar as expectativas, mas dizia a si mesmo que a lealdade era primordial. Naquela tarde, enquanto a cidade vivia entre a agitação do dia a dia, Paulo decidiu ir ao parque. Era o único lugar onde podia ouvir seus próprios pensamentos. Sentou-se em um banco sob a sombra de uma árvore alta e fechou os olhos. Ele precisava entender o que realmente desejava. A lembrança de Ana, com seu sorriso iluminando os dias mais sombrios, povoou sua mente. Era estranho pensar que, em meio a tantos problemas, era ela quem lhe trazia um sopro de esperança. Ele sentia que poderia contar com ela, mas havia algo que precisava ser resolvido primeiro. E se eu falasse com ela? Pensou. E se abrissem espaço para ela na minha vida? Ela merece saber a verdade. Ainda imerso nessa ideia, seu celular vibrou novamente. Era Ana. Posso te encontrar mais tarde? Preciso de você. A mensagem fazia seu coração acelerar. A coragem que sentia anteriormente começou a se misturar com nervosismo, pois traduzir o que estava sentindo para ela era como se desnudasse sua alma. Claro, respondeu, a mente fervilhando de emoções. E assim, ele percebeu que precisava urgentemente juntar as peças desse quebra-cabeça que começava a se formar em sua cabeça. O que ele diria? Como iria explicar a pressão que sentia? Curiosamente, a sensação de ter um lugar no coração de Ana o encorajava. Quando a tarde caiu, ele a encontrou no mesmo parque onde admitira seus sentimentos pela primeira vez. Ana o aguardava com um olhar que irradiava preocupação. Oi, Paulo, você tá bem? Sua voz suave cortou a tensão. Ele respirou fundo, sentindo a necessidade de ser honesto não só com ela, mas consigo mesmo. Não realmente, respondeu, a sinceridade escorrendo em suas palavras. Mas quero compartilhar isso com você. E aquele instante, marcado pela fragilidade de seus sentimentos e medos, podia ser o início de tudo. Ele sabia que o que aconteceria a seguir poderia mudar suas vidas. Mas será que as tempestades que cercavam seu coração poderiam ser acalmadas? A brisa do parque parecia trazer consigo um misto de esperança e ansiedade, enquanto Paulo contemplava o olhar de Ana. Os olhos dela eram como janelas para um universo onde tudo parecia possível. Ele se sentou ao lado dela, tentando encontrar as palavras certas, mas elas pareciam escapar de sua mente. Ana, eu não sei por onde começar, ele disse, a voz tremendo. Sinto que minha vida está desmoronando. Ana inclinou a cabeça como se estivesse tentando conectar as peças do quebra-cabeça que ele deixava à mostra. Essa conexão a deixava nervosa, mas também esperançosa. Você pode me contar? Eu estou aqui para ouvir. E como se cada palavra tivesse sido liberada de um peso invisível, Paulo começou a falar. Ele compartilhou sobre a casa que poderia ser vendida, as discussões em família, a pressão de ser o filho que pode salvar o dia. Cada frase que saía de sua boca era um alívio, mas também um fardo. Ele sentia que, ao abrir seu coração, estava colocando à mostra não apenas suas dores, mas também uma parte crua de quem ele realmente era. Parece que eu estou preso entre fazer o que é certo para minha família e o que é certo para mim, ele concluiu, deixando os olhos de Ana brilhares com compreensão. E tudo isso me deixa tão confuso. Ela respirou fundo, refletindo. Paulo, eu entendo a pressão que você está sentindo. Às vezes, a gente coloca o bem-estar dos outros antes do nosso próprio, mas você não pode se perder nesse caminho. Você precisa encontrar um jeito de equilibrar tudo isso. Naquela frase, havia um eco de verdade. Ele a observou como se estivesse vendo um novo caminho se abrir diante de si. E se eu falhar? E se o que eu tentar não for suficiente? A insegurança invadia-o novamente. Ana segurou a mão dele, e a conexão era quase elétrica. Falhar faz parte da vida. O importante é que você tente, e eu estarei aqui com você, não importa o que aconteça. As palavras dela cortaram a sombra da dúvida que o envolvia. Algo dentro dele começou a emergir, uma centelha de coragem que havia permanecido adormecida. A sensação de não estar sozinho, de ter alguém ao seu lado, dava forças a Paulo. Obrigada, Ana. Você não sabe como isso é importante para mim. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Paulo decidiu que era hora de agir. Ele precisava conversar com seus pais, precisava defendê-los, mas também defender a si mesmo.
Acho que vou falar com eles de novo, dizer que não concordo com a venda da casa sem tentar outras soluções. Ele disse, a determinação crescendo em seu tom. Não posso deixar que tudo que construímos se perca sem pelo menos tentar. Isso mesmo, você é mais forte do que imagina, Ana respondeu, sorrindo com um brilho nos olhos. Ela o encorajava, e por um breve momento, tudo parecia mais claro. Mas à medida que o sol se punha, Paulo sentiu um frio na barriga. E se a reação deles não fosse como ele esperava, e se abrissem mais feridas do que já estavam expostas? Parece que a tempestade está só começando, ele sussurrou, enquanto olhava para o horizonte. Espero que eu consiga surfá-la. Ana olhou nos olhos dele, o coração acelerado. Só promete que vai me manter por perto. Nós vamos passar por isso juntos. E enquanto as sombras da noite começavam a se estender, Paulo sabia que precisava ser rápido e certeiro. O destino da casa e, de certa forma, o futuro de sua família dependiam dessa conversa. Agora ou nunca, pensou, respirando fundo. Porém, no fundo do seu coração, uma nova tempestade se formou. Ele se perguntava, e se essa conversa revelasse segredos ocultos que mudariam tudo? O dia seguinte chegou envolto em nuvens pesadas. A atmosfera estava carregada, como se o céu estivesse por dentro do turbilhão que Paulo sentia. Ele se levantou mais cedo do que o normal, o peso da conversa com seus pais pesando em seus ombros. O espelho refletia um jovem com olheiras, mas havia uma centelha nos olhos que não estava ali antes. Faltava pouco para o café da manhã, e enquanto a família se reunia em volta da mesa, a tensão na sala era palpável. A mesa, tradicionalmente repleta de risos e histórias do dia a dia, parecia um campo de batalha silencioso. Ao olhar para os rostos familiares, Paulo sentiu um aperto no peito. O amor que os unia era indiscutível, mas a sombra do conflito estava prestes a se instalar. Bom dia, ele disse, tentando imprimir leveza em sua voz. Seus pais, José e Marlene, sorriram, mas algo em seus olhares denunciava preocupação. Ele afundou em sua cadeira, a mão se fechando involuntariamente ao redor da xícara de café que estava quente à sua toca. Por um momento, as palavras ficaram presas na garganta. O aroma do café se misturava ao beijo da manhã, mas tudo parecia em desarmonia com o que se aproximava. Ele respirou fundo e, na tentativa de se manter firme, decidiu que era o momento. Precisamos conversar sobre a casa. A frase pairou no ar como um raio prestes a atingir. O olhar de sua mãe ficou mais sério e seu pai começou a mover-se nervosamente na cadeira. Mas, Paulo, nós já discutimos isso, disse José, o tom dele sério. A situação não é fácil. A venda pode resolver muitos problemas. Pode resolver, mas... Paulo hesitou, as palavras se acumulando. Ele queria ser cuidadoso, mas também precisava ser firme. Eu não concordo com isso. Não podemos entregar tudo o que construímos sem tentar uma alternativa. Marlene observou o filho, um misto de preocupação e admiração em seu olhar. Meu amor, isso não é apenas sobre a casa, é sobre o futuro da nossa família. Temos que ser realistas. E aquelas palavras, uma fúria silenciosa emergiu em Paulo. Se não lutarmos por isso, podemos perder muito mais. A casa não é apenas 4 paredes. É onde crescemos, onde vivemos nossas memórias. O que pode ser mais importante do que isso? O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto todos trocavam olhares. Paulo conseguia sentir o frisson da ansiedade aninhando a conversa, e no fundo, desejava que a vontade de se conectar prevalecesse. A mãe, enxugando uma lágrima furtiva, falou de maneira suave, mas firme. Eu sei que é difícil, filho, mas não é nosso desejo correr riscos. O passado pesaroso do que já perdemos nos impede de sonhar. E ali, naquele momento, algo se acendeu dentro dele. Não eram somente paredes que ele defendia, mas as memórias de infância, as risadas, as amizades que foram forjadas 4 paredes adentro. Havia um elo que precisava ser resgatado. Eu estou falando de nós, do que somos como família. Paulo ergueu a voz, sua paixão à flor da pele. Nós temos que nos unir e não ceder nos momentos difíceis. As palavras ecoaram na sala e o tempo pareceu parar. A tensão não desapareceu, mas algo se alterou. Havia uma percepção mútua de que, ao invés de lutar entre si, precisavam ser um time. E se houver mais coisas acontecendo aqui? Perguntou Marlene, sua voz revelando uma fraqueza inesperada. Como assim? Paulo questionou, o coração acelerando.
O que você quer dizer? A mãe olhou pela janela, onde a luz começava a entrar com mais força. Talvez existam segredos que precisamos compartilhar antes de tomarmos decisões precipitadas. O mundo à volta de Paulo ficou em silêncio e ele pôde ouvir seu coração batendo forte, como se a tempestade fizesse uma pausa. O que você está tentando dizer? As palavras que estavam por vir significavam mais do que qualquer venda ou compra de imóvel. Elas eram a chave para um entendimento mais profundo entre eles, uma carta que mudaria tudo. O olhar de Marlene era de uma vulnerabilidade indescritível. Ela moveu a xícara de café, como se buscasse firmeza no prato, mas o tremor de suas mãos traía a emoção à flor da pele. Paulo, começou ela, a voz quase sussurrando. O que eu vou te contar pode mudar tudo, e isso não é fácil para mim. O coração de Paulo disparou. As palavras da mãe eram como uma onda prestes a se quebrar. Ele sentiu uma mistura de medo e esperança enquanto esperava que ela continuasse. A sala estava em suspense, com a respiração de José pesando sobre a atmosfera já tensa. Quando nós vivemos a nossa pior crise, Marlene respirou fundo, buscando as palavras. Eu e seu pai tentamos esconder de você e da sua irmã a gravidade da situação, mas havia mais problemas do que imaginação. José olhou para ela com preocupação, instigando-a a prosseguir. A voz da mãe continuou suave, mas cada palavra tinha um peso imenso. Havia dívidas que não conseguíamos controlar, e mesmo que tentássemos, nunca foi suficiente. O que você vê como lar também se tornou um símbolo de tudo que perdemos. Mas por que não nos contaram? Paulo interrompeu, a frustração escapando no tom. Por que esconder isso de nós? Para proteger vocês, respondeu José, com a voz trêmula. A última coisa que queríamos era que você e sua irmã carregassem esse peso. A gente pensou que, no final, tudo iria se resolver. O silêncio envolveu a família como um manto pesado, enquanto o olhar de Paulo passeava pela mesa, absorvendo cada objeto. Cada lembrança. Era tudo tão real e, ao mesmo tempo, tão distante da segurança que a casa deveria oferecer. Marlene limpou uma lágrima e continuou. Eu nunca pensei que tudo poderia se deteriorar dessa forma. E agora, entre a venda da casa e o que já passamos, escolhemos o que achamos ser a melhor solução. Mas você está certo sobre a importância desse lugar. Nós deixamos isso escapar. Paulo fechou os olhos, um turbilhão de emoções o consumindo. Sentia que cada palavra dela era um tijolo caindo, quebrando a estrutura de crenças que tinha sobre sua família. Então, todos esses anos nós vivemos uma mentira? A verdade doeu, mas também acendeu algo dentro dele, o desejo de lutar, a necessidade de unir a família. Nós podemos lutar juntos, encontrar outra saída. Não precisa ser o fim. A casa é importante, mas vocês são tudo para mim. Vamos buscar alternativas. José e Marlene trocaram olhares, agora completamente expostos. As defesas estavam em ruínas, e havia um espaço frágil de esperança surgindo. Talvez seja a hora de enfrentar nosso passado, José disse, a voz começando a recuperar um pouco da força. Se estivermos dispostos a compartilhar nossos medos, talvez possamos encontrar um caminho melhor. O coração de Paulo quase pulou de alegria ao ouvir aquilo. É isso. Precisamos conversar mais, abrir nossos corações. O que temos a perder se já perdemos tanto? E nesse momento, a luz que entrava pela janela parecia mais brilhante, como se a casa estivesse respondendo ao desejo deles de transformar dor em união. Mas e os segredos da casa? Marlene perguntou, os olhos brilhando na expectativa de algo mais, algo que poderia ainda estar escondido. Que segredos? Paulo questionou, agora curioso. O que mais está em jogo aqui? Eles ainda tinham muito o que descobrir, muito a resgatar. O que segredos guardados poderiam revelar sobre o passado da família? O que mais poderia estar à espreita nas sombras daquela casa tão cheia de memórias? Enquanto a tensão e a expectativa aumentavam, a sensação de que um novo começo estava prestes a surgir permeava o ambiente. O coração de Paulo acelerava não só pela descoberta iminente, mas pela possibilidade de reconstrução. E talvez, no processo, ele pudesse encontrar a verdade sobre a casa e, principalmente, sobre sua própria família. Vamos juntos? Ele disse com determinação. Vamos desvendar isso. O que mais há por trás das paredes dessa casa?
As palavras vibraram pela sala, parecendo ecoar não apenas no espaço, mas também nos corações de cada um ali presente. E assim, a tempestade que acompanhava aquele dia parecia fazer uma pausa, deixando entrever um raio de sol ansioso por vir. Paulo sentiu o peso do ar ao redor deles mudar. Algo dentro da casa parecia despertar, como se as paredes pudessem ouvir a conversa que estava prestes a acontecer. Com um gesto impulsivo, ele levantou-se, decidido a explorar cada canto daquele lar que sempre lhe pareceu tão familiar, mas cujos segredos agora o intrigavam profundamente. Vamos começar pela sala de estar, sugeriu, olhando para os pais. Foi lá que tudo começou, onde nossas memórias se misturam com as promessas do passado. Marlene assentiu, ainda com os olhos marejados. José puxou uma cadeira e se sentou, tentando buscar um equilíbrio em meio a tanta revelação. O coração de Paulo batia forte, enquanto todos se encaminhavam para a sala, um espaço repleto de lembranças que agora pareciam imbuídas de uma nova perspectiva. Ao entrar, ele notou as fotos na parede, uma galeria das melhores memórias. Ele se aproximou delas, tateando a superfície das molduras empoeiradas. Vocês se lembram desse dia? Perguntou, apontando para uma foto antiga de uma viagem em família. O sorriso largo de sua irmã e a expressão de alegria de seus pais pareciam tão distantes, mas ao mesmo tempo, tão próximos. Marlene sorriu, uma expressão leve rompendo a seriedade do momento. Foi nosso último verão juntos antes de tudo ficar difícil. E o que vocês acham que houve naquela época que possa nos ajudar agora? Paulo indagou, a voz firme, mas o olhar carregado de esperança. Ele queria conectar os pontos, resgatar o que ainda restava deles enquanto família. Talvez possamos reviver algumas tradições. José interveio, a voz um pouco mais risonha agora. Lembram-se do nosso ritual de jantar aos domingos? Nós costumávamos fazer pratos especiais e compartilhar histórias. Por que não fazemos isso novamente? Paulo sugeriu, a ideia florescendo em sua mente. Não pode ser só sobre o que perdemos. Podemos ser mais fortes se voltarmos a reunir essa energia que nos unia antes. Os olhos de Marlene brilharam com a proposta. Seria uma forma de curar, de transformar tudo isso que vivemos em algo positivo. Podemos resgatar os momentos bons juntos. E podemos abordar os segredos enquanto estamos juntos, completou Paulo, a empolgação crescendo. E se a casa tiver algum outro lugar guardado, alguma caixa com cartas ou fotos que ajudem a entender o que aconteceu? A ideia de reviver as memórias e, ao mesmo tempo, encarar as verdades dolorosas animava a atmosfera. O sentimento de união começou a pulsar novamente e cada um ali começou a compartilhar histórias, risos e lágrimas. José olhou mais atento para um canto do ambiente. Peraí, lembro de uma velha caixa que sempre ficava na estante. Estava cheia de objetos pessoais. A gente nunca abriu ela depois de tudo o que aconteceu. Poderia ter algo importante. Vamos procurar! Exclamou Paulo, a adrenalina aumentando. Uma nova missão o enchia de energia. Ele já não sentia apenas a dor da perda, mas também uma vontade incessante de conquistar novamente aquele lar. Juntos, começaram a vasculhar as prateleiras, movendo objetos e lembranças. A excitação dos pequenos achados e as descobertas de não apenas objetos, mas sentimentos guardados, intensificava-se a cada instância. Finalmente, ao derrubar um livro empoeirado, a caixa antiga apareceu, escondida na parte de trás. Paulo a puxou, batendo a poeira e revelando um brilho que expressava a expectativa do que estava por vir. Está na hora de descobrirmos o que está dentro dela, disse com um sorriso nervoso, olhando para os pais. A conexão entre eles era palpável, uma mistura de medo e esperança. O que aquela caixa escondia? Quais segredos ela poderia revelar sobre o passado da família e as razões que a levaram à crise? Paulo hesitava um pouco ao abrir a tampa de madeira, a respiração suspensa. Dentro, uma nova camada de mistério se aguardava. O que eles iam encontrar? A verdade, a dor ou talvez um caminho inesperado para a reconciliação? Mas tudo que Paulo sabia era que estavam prestes a mergulhar em uma nova realidade, e cada um deles estava pronto para enfrentar o que viesse. Vamos lá, ele disse, e as mãos de todos se uniram em torno da caixa, prontos para descobrir o que o passado ainda tinha a oferecer.
A caixa rangeu suavemente ao ser aberta, revelando um interior acolchoado de veludo azul desbotado. O cheiro de madeira antiga e nostalgia preenchia o ar. Paulo inspirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que estaria escondido ali? Dentro da caixa havia uma pilha de cartas amareladas pelo tempo. Ele pegou a primeira, admirando a caligrafia delicada que contava histórias de amor e dor, de dias ensolarados e noites de tempestade. Essa é uma carta da vovó, disse Marlene, observando por cima do ombro do filho. Paulo leu em voz alta. A letra fluida falava sobre sonhos e promessas, mas havia também um tom de tristeza nas palavras, como se por trás de cada frase houvesse um eco de desespero por tempos perdidos. Eu sempre me perguntei por que as coisas mudaram, refletiu José, enquanto escutava a leitura. Aquela tinha sido uma época em que sua mãe acreditava que tudo era possível, quando as rixas familiares eram apenas sombras distantes. Marlene pegou uma das cartas e começou a examinar mais de perto. Essas cartas estavam guardadas como um segredo. O que mais poderia estar escondido aqui? O coração de Paulo acelerou ao notar um pequeno objeto reluzente preso entre as páginas. Era um broche em forma de flor que ele reconhecia bem, um presente de aniversário que sua avó havia dado à mãe. Eu pensava que estava perdido, exclamou Marlene com os olhos brilhando. Ela sempre dizia que ele simbolizava a esperança. José colocou a mão no ombro de Marlene. A esperança e o amor sempre estiveram aqui, mesmo quando as coisas estavam difíceis, disse, sua voz baixa e ressoando com emoção. A conexão entre eles era mais forte agora, e cada palavra parecia uninhá-los ao passado. Paulo continuou folheando as cartas, cada uma revelando segredos mais profundos. Havia menções a discussões que nunca tinham sido resolvidas, lágrimas não choradas e medos que há muito estavam enterrados. É incrível como muitos dos nossos problemas podem ser refletidos em gerações passadas, disse ele, enquanto um silêncio respeitoso envolvia a sala. Se ao menos tivéssemos conversado sobre isso antes, Marlene murmurou, a voz cheia de melancolia. Quantas coisas não saberemos sem esses registros? A atmosfera do ambiente havia mudado. Em vez do peso da culpa e do luto, a esperança agora se espalhava como um aroma doce. Eles estavam tocando em algo profundamente humano, o desejo de entender, de se conectar e de curar. E embora o panorama familiar tivesse suas folhas secas, ali algo novo começava a brotar. Precisamos fazer algo, Paulo afirmou, segurando o broche com firmeza. Essas tradições, essas histórias, tudo isso pode ser um novo começo para nós. Então, vamos reescrever nossa história? Vamos fazer novos jantares de domingo, abraçar nossas tradições e criar novos capítulos? José sugeriu, os olhos brilhando com determinação. Com certeza, todos concordaram em uníssono. Mas antes que pudessem planejar, Paulo voltou a olhar para as cartas. Algo em uma específica chamou sua atenção. Um endereço, um nome que não reconhecia, mas que parecia importante. Seu coração disparou. Tem uma última carta aqui, com um endereço e o nome de alguém que eu não conheço. Precisamos descobrir quem é essa pessoa. O que será que essa nova descoberta significava para a família? A curiosidade crescia em cada um deles, e Paulo percebeu que aquilo era mais do que um simples objeto do passado. Era uma possibilidade, um convite para explorar não só novas histórias, mas também as verdades que poderiam finalmente unir de vez a família. O que vamos encontrar lá? Questionou Marlene, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando no ambiente. O mistério do novo contato deixava o coração de Paulo acelerado enquanto ele olhava para os pais, sem saber se estava pronto para mais uma revelação. Seria um passo mais próximo da cura ou uma porta para novas complicações? Nas horas que se seguiram, Paulo sentou-se na mesa da sala, o olhar fixo na carta que tinha em mãos. As palavras do endereço dançavam em sua mente, um código que prometia desvendar segredos antigamente enterrados. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar nas profundezas de um oceano desconhecido. Você está pensando no que eu estou pensando? Marlene perguntou, sua voz suave e cautelosa. Precisamos ir lá, Paulo respondeu, finalmente quebrando o silêncio que os envolvia. O desejo de descobrir a verdade pulsava dentro dele como um tambor acelerado. Algo lhe dizia que aquele nome poderia mudar tudo.
Não podemos apenas aparecer assim, do nada, José ponderou. Franziu a testa, claramente preocupado. Podemos nos deparar com algo doloroso. Talvez, mas e se for um novo começo? Se essa pessoa puder nos ajudar a entender melhor nossa história, a história da sua mãe? Disse Marlene, encorajadora. Paulo sentiu um calor no peito. As palavras de sua mãe ressoavam como um eco de esperança. Cada um deles sabia que o passado estava repleto de cicatrizes e sombras, mas eles se comprometeram a enfrentar isso juntos. A noite avançava, e a luz suave das lâmpadas lançava sombras sutis nas paredes. O clima na sala era tenso, mas também vibrante. Conversas sobre o plano começaram a tomar forma. O endereço parecia um destino de um novo capítulo. Eles precisavam decidir quando ir, como se preparar para o encontro. Que tal amanhã de manhã? Marlene sugeriu. Frescos e prontos para o que vier, assim que a luz do dia surgir. A ideia agradou a todos. A noite foi passada em meio a sorrisos nervosos e conversas sobre como se apresentariam. Como geralmente acontecia em momentos significativos, cada um deles sentia um misto de ansiedade e excitação. O desconhecido era um alívio e também um peso. Finalmente, quando as primeiras luzes do dia invadiram a casa, eles se reuniram para um café da manhã rápido, mal conseguindo engolir. As borbolhas de emoção e expectativa deixavam o ar leve. O caminho até o nome misterioso preenchia suas cabeças com ideias e questionamentos. Quem seria essa pessoa? O que essa nova conexão traria para suas vidas? Estou com frio na barriga, Paulo confessou, enquanto ajeitava o broche no bolso. Mas sei que precisa ser feito. Seja o que for, nós estaremos juntos. Aqui é o que importa, respondeu Marlene, com um sorriso encorajador. Assim que se colocaram a caminho, a cidade parecia estranhamente viva. Cada esquina que passavam nos lembrou da caminhada que os levou até ali, do peso do passado que queriam deixar para trás. Quando chegaram ao endereço que a carta indicava, um pequeno casarão de madeira surgiu, ligeiramente desgastado pelo tempo e pelas intempéries. O coração de Paulo disparou, batendo forte contra o peito. Ele hesitou por um momento, a mão pairando sobre a maçaneta. Vamos que vamos, disse José, encorajando o filho. Paulo respirou fundo, empurrou a porta e um rangido tomou conta do silêncio do lugar. A visão que se revelou à frente deles era surpreendente. Um longo corredor decorado com fotos antigas e móveis desgastados, mas encantadores. Alguém está em casa? Ele gritou, a voz ecoando pelo corredor. Do fundo da casa, um eco de passos começou a se aproximar. E então, uma figura apareceu na entrada, seus olhos curiosos fixados na família diante de si. O coração de Paulo disparou mais uma vez, pois ele não estava preparado para o que iria encontrar. Quem são vocês? A mulher perguntou, a expressão misturando desconcerto e surpresa. A conexão estava prestes a ser revelada e a verdade finalmente poderia emergir. A mulher que apareceu diante de Paulo e seus pais era mais velha do que eles esperavam. Seus cabelos grisalhos emolduravam um rosto que exalava sabedoria e fragilidade ao mesmo tempo. Algo na expressão dela fez o coração de Paulo acelerar. Havia ali uma semelhança que não conseguia descartar. Oi, nós encontramos essa carta. Paulo começou, a voz tremendo. A carta ainda estava em sua mão, como um testemunho de tudo o que havia acontecido, tudo que estavam prestes a descobrir. Ela menciona seu nome e um endereço. Precisamos entender, somos da família do seu falecido marido. Os olhos da mulher brilharam, mas ao mesmo tempo, uma sombra de receio cruzou seu olhar. Eu sou Olga, ela disse, segurando a porta com firmeza, como se precisasse de algum apoio. Mas não sei o que você quer dizer com família. Sou Paulo, este é meu pai José e minha mãe Marlene. Ele se apresentou rapidamente. Através desta carta soubemos que a sua conexão com nossa família é mais profunda do que imaginávamos. Queremos saber mais sobre o que aconteceu, o que nossos avós escondiam. Olga hesitou por um instante, a mente visivelmente lutando para encaixar as peças. Vocês têm a mesma história, não têm? Seu olhar se suavizou e o peso da conversa começava a fazer sentido. A mesma herança de dores e segredos. A família ficou em silêncio. As palavras de Olga reverberando no ar, como se tudo estivesse se entrelaçando novamente. Paulo apertou o broche no bolso, como um simbolismo de esperança que queria resgatar.
Precisamos entender o que se perdeu, Marlene falou, rompendo o silêncio. Por favor, nos diga o que você sabe. Queremos curar o que foi ferido, unir o que se partiu. Olga respirou fundo, convidando-os a entrar. Assim que cruzaram a porta, a casa pareceu vibrar com a energia acumulada ao longo dos anos. O cheiro de café fresco e bolos assados envolvia o ambiente, trazendo uma sensação de acolhimento, apesar do peso do que iriam discutir. Eles se sentaram em uma sala decorada com retratos e livros empoeirados, um cenário perfeito para redescobertas. E à medida que Olga começou a contar sua história, suas palavras fluíram como um rio turbulento, revelando as verdades que haviam estado escondidas sob camadas de silêncio e desentendimentos. Seu avô, Carlos, sempre foi um idealista, começou Olga, a voz trêmula, mas firme. Ele acreditava em justiça e sonhava em mudar o mundo. Mas havia tanta pressão, tanta dor na nossa família. Quando as coisas desmoronaram, decidimos nos afastar para proteger nossos filhos de uma dor que não compreendiam. Os olhos de Paulo se encheram de lágrimas. A identificação com aquilo era imediata. Conhecia bem a sensação de ter que carregar um fardo invisível. Nós também vivemos isso, disse, lutando contra a emoção. Toda a vida minha família se preocupou em esconder as dificuldades. Não sabia que havia mais. Exatamente, Olga concordou. Essa proteção se tornou um ciclo vicioso. Nossas famílias se fragmentaram, mas a dor permaneceu. Muitos não conseguiram superar isso. As palavras dela ressoaram profundamente, como se finalmente estivessem alinhando as peças quebradas que haviam sido espalhadas pelos anos. Enquanto ouvira, Marlene tomou a mão de Paulo, os dois encontrando força um no outro. O que podemos fazer para quebrar esse ciclo? A mãe perguntou. Precisamos reconstruir a conexão. Olga respondeu com um brilho otimista nos olhos. As cartas que você encontrou eram uma tentativa de explicar tudo. A partir deste ponto, podemos começar a nos unir, compartilhar nossas histórias e cicatrizar as feridas. Paulo sentiu um arrepio percorrer a espinha. Algo dentro da família começava a mudar. O peso da culpa começava a dar lugar a uma esperança renovada. Durante aquele encontro, ficaram evidentes os laços que os uniam e tudo que poderia ser resgatado. Eles passaram horas conversando, mergulhando nas memórias e segredos que até então estavam mascarados pela dor. A cada novo relato, havia risadas e lágrimas. Mas mais importante, havia um novo entendimento. Cada um deles estava determinado a enfrentar o passado e transformar a dor em aprendizado. Quando a conversa começou a se encerrar, Paulo olhou para Olga, que agora já não era uma estranha. Obrigado por compartilhar conosco. Estamos prontos para encarar isso juntos. Olga sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Vocês são a continuação dos sonhos que foram enterrados. É tempo de começar uma nova história. Vocês têm a coragem para mudar o que está em jogo. E assim, cercados por historinhas e esperanças renovadas, Paulo sentiu o coração finalmente leve e cheio de possibilidades. Naquele dia, uma nova tempestade começou a se formar. Mas agora era uma tempestade de união, amor e coragem. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse à frente. Cumprimentaram Olga e saíram da casa, o clima mais leve, como se finalmente uma sombra tivesse sido dissipado. Assim, cada um deles sentiu que, a partir daí, a casa, aquele lar repleto de memórias, voltaria a ser um símbolo de amor e não de dor. Naquela noite, ao se reunirem novamente em sua casa, a energia era palpável. Paulo olhou para os pais e disse com um brilho nos olhos: Vamos fazer aquele jantar. Podemos resgatar nossas tradições e criar novas memórias juntos. E enquanto risadas ecoavam pela casa, Paulo sentiu a certeza de que tinham enfrentado suas tempestades e, finalmente, um novo amanhecer estava a caminho. Não era sobre o que poderia ser perdido, mas sobre tudo o que poderiam construir juntos. Agora é com você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a também conhecerem estas histórias. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão transformadora.